Fala aí pessoal, meu nome é Renan, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lógica VBA e hoje eu trago para vocês aí um fluxo de caixa pessoal. Esse daqui é um fluxo de caixa com banco de dados em Axis que utiliza objetos aí avançados como List View. Então, pré-requisito para que esse fluxo de caixa funcione para você na sua máquina aí, você deve seguir os passos que eu descrevo aí na descrição. Logo abaixo do vídeo vai ter aí como instalar a biblioteca responsável pelo objeto List View, como habilitar a questão da biblioteca para que você também possa fazer essa conexão entre o VB do Excel com o Axis para que esses dados possam ser trazidos aqui para nós, e também a questão do PDF para gerar o PDF aí dos nossos relatórios de fluxo de caixa dos extratos que a gente vai gerar através desse sisteminha aqui. Então esses são só os avisos aí para que esse projeto funcione aí na sua máquina antes de a gente começar a entrar nos detalhes do funcionamento em si, depois da codificação e das dúvidas aí que surgirem e também dos complementos que vocês derem sugestão e a gente vai implementando aí o projeto. Então, a princípio, o que eu tenho no fluxo de caixa? Eu tenho as contas, onde eu posso fazer os lançamentos, aqui no caso Caixa Econômica, Banco do Brasil. Aqui você vai também cadastrar aqui as aplicações, você vai colocar aqui aplicação em fundos de investimento, um CDB, alguma coisa, porque você vai fazer transferências das contas para essas aplicações aqui para você manter esses saldos atualizados. E um fluxo de caixa vai ter o grupo das despesas. Como esse é um fluxo criado para pessoa, um fluxo de caixa pessoal, eu tenho as contas básicas aí para que a gente possa ter esses grupos de receita e despesa para a gente poder fazer os gráficos depois aí para analisar esses dados. Então, os grupos criados foram em alimentação, educação, os gastos pessoais, lazer, moradia, PET, as receitas, saúde, serviços financeiros e transporte. Essas contas estão atreladas a outras as descrições das despesas que eu já mostro na sequência. Então esses são os parâmetros básicos aqui de configuração. E como eu falei, a descrição das despesas e receita elas estão vinculadas. Então, por exemplo, no grupo de receitas aqui eu coloquei salários, férias, 13º, saldo inicial. Eu tenho também em entradas aí, serviços financeiros seria crédito de empréstimo, se eu tenho um valor de entrada de empréstimo na minha conta, resgate de aplicações que vão entrar como crédito na conta corrente e crédito de transferências de uma conta. Se eu transferir, por exemplo, da Caixa Econômica para o Banco do Brasil, eu faço um crédito na conta e debito a outra conta que vai ser onde vai ser retirado o dinheiro. Então essas seriam as contas de entradas atrelada aos grupos aqui classificadas dessa forma. Eu tenho também as saídas com alimentação, então você vai lançando alimentação, supermercado, padaria, refeições e depois a gente consegue fazer um resumo aí para sintetizar esses dados. E dessa forma eu já fui classificando e já montei todo um plano de contas aqui de despesas pessoais para você ir lançando. Você pode também acrescentar novas despesas aqui, como entrada, como saída, escolher um grupo para você cadastrar e até criar novos grupos, caso seja necessário. Você cria esses novos grupos e vai inserindo essas contas aqui nessas descrições de despesas e receitas. Então, dessa forma, para você fazer um lançamento, obviamente você tem que escolher aí um local onde você vai lançar, a data. Vamos começar aqui, por exemplo, do dia o primeiro lançamento que a gente vai colocar aqui vai ser o saldo inicial. Então você vai pegar o extrato do banco onde você tem conta lá e pega lá dia 1º do mês, vai aparecer o saldo que você tinha referente ao último dia do mês. Então esse daqui vai ser, aí no caso vai entrar como receita. Você pode colocar como entrada direto, porque eu tenho aqui o saldo inicial, e você pode colocar o valor, se for esse saldo inicial, se for positivo, você coloca o valor que tinha, se tivesse negativo, você coloca o valor negativo aí no lançamento, só para ter esse dado de saldo inicial, para que quando você for fazendo os próximos lançamentos, fique certinho o saldo final batendo com o que você tem na conta corrente com os lançamentos que você vai estar puxando do teu extrato para cá.
Então ficou o saldo inicial que a gente colocou como um valor negativo aqui, apesar de ser uma entrada, é só para especificar o que você tinha na conta nesse mês. Daí você vai lançar na sequência aí o próximo valor, que vai ser a entrada, digamos que foi o salário ou prolabore. Então lança aí o valor do seu salário, já vai estar na sequência, ou segue o padrão do teu do teu extrato da tua conta corrente. Ele já lança, ele já vai já trazer para aqui o saldo que você tem, então vai aparecer já no fluxo aqui o total de entradas, o total de saídas, a previsão de saldo, que seria essa previsão de saldo aqui vai ser útil no seguinte: você vai poder cadastrar as despesas para todo o ano através desse fluxo de caixa aqui. Então eu tenho, por exemplo, o prestação do aluguel que entra para mim, por exemplo, no dia 5. Então o cadastro no dia 5 é uma saída. Opa, eu tenho que puxar aqui a moradia, né? Moradia, a despesa, prestação ou aluguel. Então o valor aqui do aluguel, R$ 950, mas eu quero fazer esse aluguel aqui até final do ano para eu fechar, para eu já ter o meu planejamento financeiro aqui, já vai estar lançado todas as minhas despesas até o final do ano para eu ter esse controle desse fluxo. Então eu só venho aqui na opção repetir lançamento e eu quero repetir esse valor mais 6 meses. Então quando eu fizer o cadastramento dessa operação, ele já vai lançar, já vai aparecer aqui no mês atual que eu lancei o aluguel já debitado. E os outros 6 lançamentos aqui, que seriam mês 7, mês 8, mês 9, mês 10 e 11, já vai aparecer todos esses lançamentos. Aqui para o futuro ele aparece em alaranjado porque é um lançamento futuro que não foi executado ainda. Então eu tenho uma previsão de saldo, aqui ele vai aparecer, claro, 1.200 é o mesmo valor que eu vou ter previsão de saldo aqui. Então o total de saídas que eu tenho no meu total de entradas e também as entradas previstas e saídas previstas. Entradas previstas é essa mesma questão. Se eu tenho o salário e eu posso projetar isso daqui para o futuro, eu vou jogar, então a partir do 1 do 7, então as entradas, isso no caso do salário ser fixo, não ter adicional ou não ser um valor que você possa definir como fixo aí, moradia não, receitas. Então lançaria aqui então nesse quanto que eu coloquei ali, 4.500. Então lançaria esse valor aqui para os próximos 5 meses também para casar com as saídas de aluguel aqui. Então você cadastra essa despesa, então já vai aparecer as entradas previstas aqui do total que você tem ainda não executado em azul, e ele aparece como entradas previstas aqui, total de saídas. Então dessa maneira você vai lançando todas as despesas que você tem, aluguel, só para você ter uma noção do teu fluxo de caixa através dos meses. Você vai poder filtrar esses dados para não ficar muito confuso. Não, eu quero trabalhar só com o mês que eu estou lançando meus dados. Então você vem aqui em atual, ele já joga todos os lançamentos que você tem nesse mês. Você quer ver o mês seguinte, você consegue visualizar o que você vai ter de entrada aqui para o próximo mês. Se você quiser ir mais para frente, daí você lança uma data. Não, eu quero ver lá do dia 1 do 8 até dia 31 do 8. Então você pode fazer esse filtro também, ele vai aparecer esses dados aqui. Não, mas eu quero ver só as entradas que eu vou ter, ou só as saídas. Você consegue fazer esse filtro também. Aqui você volta todas as informações, então você consegue, através desses diversos filtros aqui, conseguir visualizar certinho o que você precisa dentro de cada mês. E assim eu tenho as outras abas aqui da Multipage também, que eu consigo ver só os meus débitos, todos os débitos que eu vou ter, e ele já faz a projeção aqui do contas a pagar, que seriam os débitos para o mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, ele já aparece aqui nessa outra list view o total que eu tenho de despesas a pagar, e da mesma forma que eu tenho os débitos, eu tenho os créditos, ele também vai aparecer aqui discriminado tudo que eu tenho de receitas aqui para entrar todos os meses que eu tenho os lançamentos aqui. E aqui ele vai aparecer aqui só o que eu tenho não
para os meses seguintes, não vai aparecer o que é o fluxo do mês corrente. Você pode ver que os débitos aqui, que são débitos a pagar despesas futuras, então vai aparecer sempre a partir do mês seguinte. E aqui a guia gráficos eu não montei ainda, vai ser tema para os próximos vídeos, eu vou estar fazendo durante a semana, que vai ser em cima desses grupos de despesas montar os gráficos para a gente analisar onde está sendo gasto mais, qual que são o caminho do dinheiro que está entrando aí, para onde que está sendo gasto. Então vai ser tema dos próximos vídeos aí, a criação dessa guia gráficos aqui para poder ilustrar, e futuramente a gente faz esse fluxo de caixa aqui voltado para a empresa. Eu já tenho até as contas cadastradas aqui certinho, vai ter que mudar algumas coisas nos lançamentos, mas a princípio seria a mesma base para a utilização. E com o fluxo aqui, você passou todos os teus dados do teu extrato da conta corrente, já classificou as contas tudo certinho, já tem lançamentos do futuro aí, dos débitos, dos créditos, já consegue fazer uma projeção mais ou menos aí de como está a tua conta corrente, tua situação financeira. Você pode, se quiser, fazer a impressão desse relatório aqui. Você vai gerar primeiro o relatório, vai apertar aqui no botão, ele vai cadastrar os dados aqui para nós na planilha, e ele dá a mensagem aqui para visualizar o fluxo de caixa. Você clica em abrir, então o relatório de fluxo vai habilitar aqui, vai ficar em verdinho a moldura do PDF aqui, ó. Então você só aperta aqui, ele já vai abrir o PDF com esse fluxo de caixa, um relatóriozinho aqui que você vai ter todos esses lançamentos que você fez do extrato para cá. Então já vai aparecer certinho aqui, só tem alguma coisa diferente aqui nesse controle que eu vou ter que ajustar, que ele não apagou as parcelas aqui, mas fica essa questão só para ser corrigida. Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa daqui é a planilha de fluxo de caixa. Espero que vocês baixem ela, façam testes, dê sugestões aí de como a gente pode melhorar e aperfeiçoar o sistema aqui para que ele fique de acordo com a necessidade de todo mundo aí. Valeu pessoal, até mais!